Abra sua Bíblia em Jó, capítulo de número 42. Consequentemente, o último capítulo deste livro. Só a título de curiosidade, Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia. Se você estudar a Bíblia de forma genealógica, o livro de Jó é o primeiro livro inspirado e escrito por ele mesmo, o autor. E na última semana eu falei sobre a jornada vale mais do que o resultado. E esta palavra tem falado muito ao meu coração. Nós estamos sedentos pelos resultados. Estamos sedentos pelo topo. Estamos sedentos pelo primeiro lugar. Mas depois do resultado, depois do topo, depois do primeiro lugar, a vida continuará. E é aí que as pessoas não sabem o que fazer. Aqueles que estão em Jesus, a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu quero declarar do púlpito da igreja sobre a tua casa, que a ansiedade não vai mais te assolar. Você vai aprender a valorizar os pequenos detalhes de Deus. Eu gostei muito hoje, lá, que quando o evangelista Guilherme teve a oportunidade dele, ele falou, olhem aqui, irmãos, aqui tem a vegetação, tem o céu, um lugar muito bonito ali. Ali é lugar de a gente adorar a Deus verdadeiramente. Eu vi que a pastora Grazi e a Gisele tiraram fotos do pôr do sol. Nós devemos valorizar isso. Eu quero te perguntar hoje, você já agradeceu a Deus pela sua saúde, pelo seu trabalho, por estar na América? O seu lugar é o desejo de muitas pessoas. Será que você pode fechar os seus olhos aí e fazer uma oração sincera dentro de um culto, dizendo, Senhor, eu te agradeço por tudo que eu tenho vivido. Talvez você não está no seu melhor momento, mas eu quero afirmar para você, Deus está aí, Deus está com você. Não questione a Deus, decida viver este momento com Ele, porque este momento vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Jó 42, versículo 1 até o 6 diz assim, então Jó respondeu o Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E tu dissestes, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu quero ser grato ao Senhor por esta palavra. Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos deu a história de Jó. Um homem que estava em paz, tranquilo, a sua vida deu uma reviravolta, ele se mergulhou em dificuldades, tristezas, começou tendo problema na sua casa, depois os amigos vieram tentar entender o que estava acontecendo e o acusaram de estar em pecado, e a soma de tudo isso fez com que Jó questionasse o Senhor, por que eu estou passando por isso? E o Senhor veio em uma tempestade, e do meio da tempestade disse, quem você pensa que é para me questionar? Senhor, talvez nenhum dos meus irmãos que aqui estão já questionaram o Senhor. Mas, Senhor, eu quero pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós questionamos o porquê e o para quê das coisas. Senhor, que haja o mover do Teu Espírito Santo, e eu sinto Ele aqui de forma tremenda. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, de que se acontecer a tempestade, aleluia, o Senhor pode se levantar no meio da tempestade. Senhor, se houverem muralhas, sem que houvesse guerra, o Senhor fez as muralhas cair. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Fala o coração da tua igreja, Senhor.
porque este povo é teu, esta igreja é tua. E usa-me, Senhor, uma vez mais, para a tua glória, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Deus abençoe todos os nossos visitantes, é bom ter vocês aqui. A nossa casa é essa aqui. De vez em quando ela fica mais cheia, de vez em quando ela fica mais vazia, mas é bom ter vocês aqui. Nós não somos uma igreja de cadeiras vazias, somos uma igreja de pessoas cheias de Deus. Quantos creem nisso? Eu creio. Deus abençoe você. A Giovana também chegou ali, aplauda Jesus pela vida dela, se batizou na manhã de hoje. No último domingo, eu já falei aos irmãos, só quero lembrá-los, eu estava acordado, é uma coisa que acontece bastantes vezes, né, na madrugada, e eu peguei num sono muito rápido e acordei de novo. Quando eu acordei, Deus falou comigo, falou, leia os últimos 5 capítulos de Jó, e eu já sabia que eram capítulos extensos. Falei, Deus, mano, nem dormi ainda, como é que eu vou ler tudo isso de Bíblia agora? Eu posso ler depois. E o Espírito Santo falou, não, leia agora. E é a última conversa de Deus com Jó. E Deus fala para ele, fala, quem você pensa que é para que você pudesse vir desprezar os meus conselhos? Você não tem conhecimento algum. Alguns irmãos me questionaram, que eu falei, olha, você é um burro. É que a Bíblia não vai ser tão literal. A Bíblia fala que Jó é sem conhecimento. No dia de mês, Jó era um cara burro. E eu me vi em várias circunstâncias de que eu fiz a mesma coisa. E geralmente quando eu leio a Bíblia, e geralmente quando eu já ouvi muitas pregações que falam contra, eu sempre falo nas minhas pregações, que as pessoas falam muito mal do povo judeu, mas era difícil demais, irmãos. Eles estavam ali rodando 40 anos no deserto, e rodando em círculo, o sol não molestava eles, o frio não prejudicava eles, a roupa crescia junto com o tamanho, e com a gordura também, e o maná caía do céu, e eles passavam ali, tentando entender o que estava acontecendo. É muito verdade de que foi pela desobediência deles, mas essas histórias estão na Bíblia para que nós pudéssemos aprender com elas. Mas a verdade é que quando a dificuldade vem sobre a nossa vida, e essa dificuldade, ela persiste um pouquinho mais do que a gente espera, nós já começamos a dizer, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Eu falei que a jornada vale mais do que resultado, e disse que dividiria essa palavra em 2. Mas muito por conta da nossa limitação, muito por conta dos nossos clamores ao Senhor. Eu, há muito tempo, fui ministrado por um pastor, e ele me ensinou, a todas as vezes que começar uma oração, que começasse a oração que Jesus ensinou. Não de forma robótica e nem de uma repetição vã, como diz a Bíblia, mas lembrando, antes de falar qualquer coisa, de que Deus, Ele é o nosso Pai. E eu tenho a dádiva de Deus de ser pai. E quando as meninas nasceram, os pais não esperam que a criança reclame, não esperam que a criança fale, não esperam que a criança ande. Os pais estão sempre provendo as coisas, ainda mesmo antes da própria necessidade. Deixa eu ser boca de Deus para a tua vida hoje. O nosso Deus, Ele vai prover coisas a você antes mesmo da necessidade, porque Ele é um Deus Pai. E Deus fala bastante ali. Eu brinquei que era mais ou menos um áudio parecido da Jo no WhatsApp. E ela ficou brava comigo. Mas Deus falou muito ali para Jó. E não foi uma conversa tranquila. Uma das falas de Deus que mais tocou o meu coração é quando Ele fala para Jó, onde você estava
quando eu coloquei limites no mar. E eu não sou muito fã do calor, mas eu gosto bastante de praia. E eu tenho a graça de ter um tio que é rico, tio Fê, Deus abençoe. Mês que vem estarei aí, em nome de Jesus. E todas as vezes que eu estou andando lá na praia de Naples, eu me lembro dessa passagem da Bíblia, e eu levanto os meus olhos, e até onde os meus olhos não podem enxergar, ainda tem água. E um dia eu lembro que eu falei com a Isabela na garupa de um jet ski, eu falei, Bela, nós vamos o mais longe que a gente pode ir. E acelerei o jet ski, fomos o mais longe que a gente... E aí começou a me dar medo, porque eu olhava e o mar não acabava. E quando eu virei o jet ski, eu falei, para onde agora que eu vou? E fazendo este esboço, Deus me fez lembrar deste dia. Eu falei, Deus, será que foi só uma voz intrusiva da minha cabeça? E Deus falou, lembra o dia que você foi achando que era o mais longe que você conseguia ir? O mar ainda é muito mais. Ele é muito maior. O mar tem uma força que ninguém controla. Só Deus. Porque Deus disse ao mar, você vem até aqui. E quando você volta para a terra firme, é muito bonito aquela marca da água que fica na areia. Ali é Deus pregando para você, eu sou o Deus que coloca o limite no mar. Eu não sei como você chegou até aqui. Faça assim com suas mãos que eu quero profetizar sobre a tua vida. Nós servimos a um Deus que vai colocar limites em tudo aquilo que você acha que vai te destruir. Será que alguém recebe esta palavra nesta noite? Para Jó era muito difícil, porque ele tinha a vida toda estável e começou a perder tudo. E com certeza Jó pensou que ali seria o fim. Mas quando Deus se levanta como uma voz no meio da tempestade, Deus pergunta a ele, aonde você estava quando eu criei o vento? Você não é tão forte, Jó, você não é tão imponente. Eu sou o Deus que te dou o sustento. Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Ele é o Deus que te sustenta. Ele continua sendo o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu creio nesta palavra. Receba a provisão de Deus na tua vida. Ele vai prover todas as coisas. Nós vemos aqui no capítulo 42 que Jó se rende a Deus. Ele fala, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois de ouvir Deus falar, depois de estar com a vida arrasada, Jó se levanta em um tempo de lucidez e fala, eu sei que o Senhor pode fazer. E tudo que o Senhor determinar, vai acontecer. Eu me lembro de que há um tempo atrás, era muito comum os pregadores dizerem, quantos têm promessa de Deus? E a verdade é que cada pessoa que está aqui tem uma promessa de Deus. Cada um de nós temos um propósito pelo qual estamos vivos e servindo a Deus. Eu sinto do Espírito Santo de dizer isso para alguém aqui nessa noite. Deus não errou quando te trouxe à América. Pastor, mas está muito difícil, pastor. Deus não errou quando te trouxe à América. Há um propósito para isso. E eu quero te encorajar a acreditar, eu falo isso todos os cultos aqui, de que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Eu sinto uma graça de Jesus aqui. Jó continua e fala, olha Senhor, o Senhor me perguntou, quem é esse que obscurece o seu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia. Eu sempre brinco e falo que o pastor Rubens me discipulou muito, porque eu sou bastante opinioso. Eu tenho um obreiro que é muito parecido comigo aqui. E eu
ele fazia mudança já em Nova York há 25 anos. E eu olhava e falava assim, não, tem que ter um outro jeito de fazer isso aqui, gasta muita energia nossa, é muito pesado. Não, nós estamos fazendo alguma coisa errada, que não é possível a gente cansar tanto assim, Rubens. E foi essa frase é do pastor Rubens. Ele falou assim para mim, a primeira vez que eu questionei ele falou, faz o que eu mando, esquece o que você sabe. Eu falei, eu não entendi. Ele falou, faz o que eu estou mandando, esquece, tudo que você sabe não serve para mim. Irmãos, eu vejo Deus falando isso claramente para Jó. Falou, Jó, não me fala nada. Esquece tudo isso que você viveu, esquece tudo isso que você acha que você sabe, porque eu sei fazer todas as coisas. Eu sou o Deus que posso do nada fazer tudo. Eu sou o Deus que trago as coisas à existência. Esse é o Deus que nós servimos. Mas sabe por que nós ficamos preocupados? A gente chora, a gente convive com a ansiedade, com a depressão. É porque a nossa confiança está indo embora. Eu quero pedir ao Espírito Santo na noite de hoje que renove a tua fé, porque Deus sabe o que faz e nenhum dos planos dele pode ser impedido. Se você crê nesta palavra, levante a sua mão, adore a Ele, adore crendo que Ele vai fazer todas as coisas. É muito interessante que Jó não recebe resposta pelas suas perguntas. Jó conhece o caráter de Deus. Jó descobre quem Deus é. Nós vemos isso quando ele fala, antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos viram. E é uma coisa que eu tenho pedido nas minhas orações. E todos os dias eu oro. Eu peço para que você que frequenta esta igreja tenha um encontro com Deus. Você tenha uma experiência com Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus. Eu tenho a alegria de pastorear muitos novos convertidos. E quase sempre, a primeira vez que Deus fala com eles, eles me ligam preocupados. Pastor, eu ouvi uma voz. Eu ouvi Deus falar comigo. E a Bíblia nos mostra que Ana chora a humilhação, o desprezo, a zombaria de Penina e pede para Deus um filho e fala, se eu tiver um filho, eu vou entregar ele aos pés do sacerdote Eli, para que ele viva na tua casa. E eu tenho certeza que Samuel cresceu ouvindo tudo o que acontecia ali dentro do sacerdócio de Eli. E é muito bom quando você tem a oportunidade de conviver com alguém que sabe manejar, que entende sobre as coisas de Deus. Ao mesmo ponto que é ruim você estar do lado, andar junto, ser amigo de um crente que não tem confiança, de um crente que tudo dele é reclamação, de um crente que parece que está tudo dando certo para todo mundo, e ele acha que Deus, a igreja, o pastor é contra ele. Não é o que acontece na vida de Samuel. Samuel cresce com Eli, Samuel sabe a hora de ofertar, Samuel sabe a hora de ler a Bíblia, mas o que muda a vida de Samuel é um dia que ele ouve uma voz dizendo, Samuel! Ele fica desesperado. Ele fala, eu nunca vi disso. O que está acontecendo? Não é hora da oferta, não é hora de ler, não é hora de pregar, não é hora de orar. E quem é que está me chamando? Eu já sei, eu vou falar com quem sabe mais do que eu. E ele fala, profeta Eli, fala para mim, que o Senhor me chamou. Não, Samuel, eu não te chamei não. Vai dormir que seu maior sono. E a Bíblia fala que essa voz se repete por 3 vezes. Tem gente que sabe já como ser crente, se veste como crente, fala como crente, sabe tudo de ser crente, sabe tudo que acontece na igreja, sabe até opinar. Na América é um curso intensivo de como fazer igreja. A tempo e a hora as pessoas sabem o que fazer na igreja. Ele sabe como tem que pregar, ele sabe qual hino tem que cantar, ele sabe qual a cor da parede, ele sabe tudo, mas ainda não ouviu a voz daquele que te chamou. Eu quero pedir ao Espírito Santo que você tenha essa experiência.
Porque o que mudou a vida de Samuel foi quando ele foi pela terceira vez aos pés de Eli e falou: o Senhor está me chamando. Ele falou: não, Samuel, volta para o seu quarto. E quando você ouvir a voz de novo, você diga: fala que o teu servo ouve. E nós estamos falando de um dos maiores profetas da história do povo de Israel. É Samuel que vai ouvir de Deus, vai até a casa do meu servo Jessé e unge a Davi como rei. É através de Samuel que Deus fala: olha, eu já rejeitei a Saul, vai lá e diga para ele, você foi rejeitado pelo Senhor. E quando ele chega diante de Saul, Saul ainda tenta mentir para ele. Ele fala: Saul, para de mentir. Da onde está vindo esse barulho das vacas? Da onde está vindo essa riqueza sua? Deus te rejeitou hoje e já tem um rei preparado para esta nação. Toda a história de Davi, irmãos, depois do profeta Samuel, ele já é rei. E mesmo assim Davi teve que continuar levando pão para os irmãos. Davi teve que continuar cuidando de ovelhas. Davi teve que ser mandado pelo pai sendo rei. Às vezes o que Deus já te prometeu parece que gera em nós uma arrogância. Aquilo que Deus prometeu vai encontrar você quando você estiver mais humilde diante de Deus. Eu gostaria de alinhar o teu coração com esta palavra. E quando eu escrevi isso, eu aceitei esta palavra no meu coração. Paulo talvez tenha entendido isso de maneira muito clara, porque foi Paulo quem disse: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É o mesmo apóstolo Paulo que fala: olha, eu já passei por tantas dificuldades, eu sei o que é se assentar na mesa dos importantes, eu já sei o que é andar com as pessoas piores do mundo, eu sei o que é comer o melhor da terra, eu sei o que é passar necessidade, mas porque eu conheço a minha limitação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus te dará força para conquistar aquilo que está no plano dele. A verdadeira vitória de um cristão não está no topo da montanha. A verdadeira vitória de um cristão não está no resultado financeiro que ele gera. Mas a verdadeira vitória de um cristão está em reconhecer que é Deus quem faz todas as coisas. Jó começa uma vida de destruição. E ele só vai alcançar a rendição depois que ele reconhece quem é Deus. Não precisa responder, nem mude a sua feição, para que nem eu e nem ninguém veja, nem o Eric, o New Eric, Skinny Eric, Half Eric, tá? Half já. Como está a sua confiança em Deus? Será que é a mesma ainda? Será que diminuiu? Será que aumentou? E irmão, tem uma coisa que eu gosto muito, é falar para imigrante. E quando eu vou nas primeiras visitas, eu ouço as histórias, eu falo: olha, a pior besteira que você está fazendo é contar essa história para mim. Porque a hora que você começar a reclamar da América, eu vou falar: meu filho, mas estava muito pior antes. Nós fomos visitar uma família que o testemunho deles me impactou bastante. Na travessia do México, pulou o muro e quebrou o pé. E eu perguntei: e a dor? Pastor, eu não tinha nem cabeça para pensar em dor. Eu falei: quem te ajudou? Ela falou: ninguém. Os imigrantes pulavam e já não queria saber mais do amanhã.
E aí eu perguntei para ela, falei, mas qual é o sentimento que você tem por essa nação hoje, que você está autorizada a continuar no país? Ela falou, pastor, tem dia que eu tenho que me lembrar, eu tenho que olhar para o meu pé e lembrar que ele foi quebrado. Tem uma história que está viralizando bastante, que um pastor de ovelhas fez um vídeo falando que quando a ovelha está muito rebelde, ele quebra a pata dela para ficar bem perto dele, enquanto ele cura ela, ele vai disciplinando ela. E quando eu ouvi essa história, eu falei assim, o anjo quebrou teu pé. Ela tomou um susto. E quando eu saí daquela casa, eu falei, será que Deus vai precisar me quebrar para eu continuar a confiar nele? E se você voltar à Bíblia, em Jeremias capítulo 18, é exatamente isso que Deus mostra a Jeremias. A palavra de Deus diz que Deus fala para Jeremias, levanta, vai à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E Deus mostra a construção de um vaso, e Deus mostra o vaso sendo quebrado de novo. Deus pode quebrar, porque Ele pode curar. Mas eu quero encorajar você a não viver isso. Deus não precisa te quebrar, porque se você confiar nele, se você entregar tudo a Ele, Ele será glorificado na tua vida. Mas se você não der atenção para esta palavra, quando Deus te quebrar, não desanime, Ele vai curar e vai se levantar um vaso para a honra e glória do nome dEle. Nós vemos isso acontecer com Jó, um homem que era um exemplo, uma família exemplar, um homem rico. E Deus decide quebrar ele. E quando Deus quebra ele, ele faz igual eu e você. Não, mas tem alguma coisa errada. Não, eu era o cara que, meu Deus, mas meus filhos iam lá, ficar tudo tranquilo, eu pedia perdão. Eu dizimava, eu ofertava, eu ia na igreja, eu ouvia o pastor falar na minha cabeça. Eu não fazia nada errado. Mas a verdade é que Jó só ouvia falar de Deus. E Deus não quer que nós só ouçamos sobre Ele. Deus quer se revelar a você. Deus quer mostrar para você quem Ele é. Jó só vai ser restaurado depois de que ele se rende ao Senhor. As conquistas não eram nada neste tempo. O seu corpo, as suas finanças, o seu trabalho, até mesmo as suas emoções, nada disso vai te credenciar para ser alguém que tem a plenitude da vida. Quantos honestamente, aproveita que ninguém está vendo vocês lá, filma vocês de costa. Quantos honestamente acham que os seus problemas seriam resolvidos com dinheiro? Eu levanto a minha mão primeiro. Que eu acho que se me der uns 10 milhões de dólares, está resolvido. Quantos acham que os seus problemas são resolvidos com dinheiro? O iBit, que é mais dinheiro. Ali tem um irmão ali também. O Jordan também. Quanto, Jordan? Fala que eu vou fazer o Zelle. 10 milhões. Mas a verdade é que não precisa muito. Se você pesquisar aí quantos milionários, quantos bilionários estão em depressão, você vai ver que o dinheiro não adianta muita coisa. Steve Jobs, talvez o homem mais bem sucedido do nosso tempo, em um dos seus últimos discursos, foi ele quem disse: o dinheiro compra a cama, mas o dinheiro não compra o sono. O dinheiro compra a casa, mas o dinheiro não compra um lar. O dinheiro faz você pagar pessoas, mas o dinheiro não compra uma família. Então não é o dinheiro que vai resolver tudo. Tem gente que, porque tem grandes formações acadêmicas, e não há nada errado nisso, mas ele acha que ele é um ser especial. E não basta, não basta ser o melhor. É necessário que outras pessoas reconheçam você como o melhor.
Mas conhecimento também não resolve tudo. Se você pesquisar, você vai ver doutores, mestres, PhDs em medicina que estão com câncer. A formação dele não evita nada. Nós vemos hoje uma narrativa muito grande sobre as emoções, e emoções é um caso muito sério. Não brinque com a depressão. Inclusive, o nosso presbítero Jefferson tem um livro que ele vai lançar daqui a um tempo. O meu vai ser grátis, mas para a igreja vai vender. E já distribuiu para algumas pessoas. E eu li parte do livro, e o Jefferson fala abertamente sobre o tempo da depressão. E ele me mandou e perguntou: pastor, será que eu devo publicar isso? Eu falei: com certeza. Talvez você consiga ajudar outras pessoas. É uma coisa muito séria, aquilo que se passa dentro da mente. Mas nem estar muito loucaço da vida e nem ser a pessoa mais centrada do mundo também não resolve nada. Talvez era isso que Deus estava querendo mostrar a Jó. Porque se você voltar lá na conversa inicial, é Deus quem fala para o diabo: observastes tu, ó meu servo Jó, homem temente, fiel e leal. Uma coisa que me chama muita atenção na vida de Jó é que quando ele estava no topo, ele era um homem temente, fiel e leal ao Senhor. E quando a vida veio e dividiu ele em 1000 pedaços, foi ele quem disse: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu ouvia somente falar do Senhor, mas agora eu te vi com os meus olhos. Aonde você estará quando Deus responder todas as suas orações? Como que você se comportará quando Deus te der o resultado que você tanto almeja? E talvez, se você tiver a resposta para isso, é o fator determinante se você vai chegar lá ou não. Como que você seria se você tivesse a solução de todos os seus problemas? Eu me lembro de uma sátira que Hollywood fez em um filme chamado Todo Poderoso, do ator Jim Carrey. E ele fala: eu quero ser Deus. E vem o Morgan Freeman, é esse, eu sempre erro o nome dos atores, o Jefferson me corrige. E fala para ele, fala: então tá bom, vou tirar férias, seja Deus. E ele sai: I got the power, agora eu tenho o poder. E ele começa a realizar todas as coisas pessoais dele. E quando ele vai dormir, ele começa a ouvir um monte de vozes, eram as orações. Ele fala: não, mas esse povo é muito chato. Porque tanta gente pedindo isso na minha cabeça. Já sei, vou responder sim para todo mundo. Criou um e-mail no Google e respondeu sim para todos. O mundo virou um colapso. Isso na cabeça de um cineasta. Mas eu e você queremos que Deus fale sim para nós todas as vezes. E o mais importante, eu fui tremendamente ministrado pela palavra que o Mateus pregou no pequeno grupo na sexta-feira. E quando Deus diz não, você vai levantar o acampamento e vai embora, vai chutar a igreja. Não, não quero saber mais. É no momento de maior dificuldade que Deus vai se revelar a você. Eu sou incapaz de falar quando é que Deus vai poder assinar o seu documento, porque não será da mão de um presidente, não será do seu dinheiro, vai ser das mãos de Deus. Eu não sei quando será, mas Deus vai fazer você gerar este testemunho. Eu não sei qual é o seu plano, eu não sei o quanto você está sofrendo, mas Deus está te fazendo gerar um testemunho. Saia daqui nesta noite crendo nisso. Quando lemos o livro de Jó, conseguimos entender que não existe uma fórmula
para ser feliz. Não existem os 5 passos para a felicidade. Coloca aí, Bela, para mim. Não existem os 5 passos para ser feliz. Existe um caminho. E o nome deste caminho é conhecer a Deus. Porque talvez se eu perguntar aqui quais são os 5 passos para ser feliz, aqui nesta sala de reunião, teremos no mínimo uns 10 passos diferentes. E eu gostei muito quando eu vi um homem que eu admiro bastante a inteligência dele, professor Clóvis de Barros, falando exatamente isso. Não existe isso de 10 passos para ter uma grande empresa. Não existe isso de, 7 passos de vitória para você mudar a sua família. Não existe. Não existe um método simples, porque a vida não é simples. Deus nos separou para viver uma jornada, e nós estamos ansiosos pelos resultados. Em nome de Jesus, aprenda de uma vez por todas. Se você quer ser feliz, tenha a presença de Deus. Se você quer ser rico, tenha a presença de Deus. Você quer ter uma família abençoada, tenha a presença de Deus, porque é a presença de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, acorde amanhã na segunda-feira com um objetivo na sua vida. Eu quero a presença de Deus. Você não precisa de um novo trabalho. Você precisa de uma nova visão das coisas. Você não precisa de uma casa nova. Você precisa expandir a sua visão. Eu não estou fazendo apologia ao conformismo. Servir a Deus não é ser conformado. Não, tá bom aqui, tudo que Deus dá é bom, o carrinho velho é bom, a roupa velha. Não, não é isso. Deus nunca ensinou ninguém. O Evangelho de Jesus nunca ensinou ninguém a se conformar. Nunca. Mas tem uma lição que é pouca pregada na Bíblia, que é o contentamento. Que é a satisfação. Eu quero que você pare e pense em tudo que você já viveu na América. E nós não somos daqui, esse lugar é bom, mas não é o melhor lugar. O melhor lugar é onde as ruas parecem como de ouro, os muros são como de jaspe. Tem um trono de adoração a Deus, e nós olharemos para Ele e diremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Este é o melhor lugar. Mas será que este lugar que Deus te colocou aqui merece muitas vezes a sua reclamação? Merece de certa forma até o seu desprezo? Merece a sua indignação? Eu tenho um pastor amigo meu, que ele vem do Brasil, pastor, Carvalho Júnior, e ele, a primeira vez que ele falou, eu dei muita risada no púlpito. Ele falou: por que você errou? Eu falei: que você é doido, como você fala isso numa igreja de imigrante? Ele falou assim: eu não gosto de pregar para imigrante, porque imigrante está sempre reclamando que tem muito trabalho, que trabalha muito, que não sei o quê. A impressão é que eles eram tudo ricos no Brasil e ficavam tomando água de coco na rede. E é verdade, irmão. E o duro é que nós vamos contando as nossas histórias e não vai batendo com a nossa reclamação. Irmão, eu tinha um Chevette que ele andava mais sem gasolina do que com gasolina. Quando eu colocava na ladeira, que eu colocava em ponto morto, a irmã Ivani falava: meu Deus, acabou a gasolina de novo. Eu morei em um quarto e cozinha com um córrego na frente. E eu falo isso com muita alegria. Deus sabe a oração que eu fiz na cozinha daquela casa, agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor pode construir um outro planeta se o Senhor quiser. E o Senhor decidiu morar aqui comigo.
Eu um dia estava indo para o culto de doutrina na terça-feira, porque eu já fui lascado, mas eu era crente. Fui para a igreja e estava chovendo. Eu estava com a Belinha no colo e com um guarda-chuva. E um enviado do inferno, irmão, veio com um carro 0 quilômetro, passou na poça de água e sujou meu sapato, minha calça. E eu falei, mas que abençoado. E naquele dia a Belinha perguntou para mim, pai, por que nós não temos um carro? E eu, um jovem de 21 anos, sem perspectiva nenhuma de comprar um carro, comprar uma casa. Na verdade, eu me preocupava com o pão, e lá em São Paulo fala a mistura do dia seguinte. E a minha filha viu a impotência no meu rosto. E eu não consegui responder ela por que a gente não tinha um carro para nos proteger da chuva. E quando ela viu a impotência no meu rosto, ela disse, porque o guarda-chuva é o nosso carro, né, papai? Eu me lembrei dessa história porque muitas vezes você precisa, a pastora Grazi fala muito disso, confundir o inimigo. Você pode escolher a vida e xingar a vida, brigar, sair da graça e reclamar, porque você não tem um carro. Mas a Belinha me ensinou a agradecer a Deus pelo guarda-chuva. E aí você vem para a América, realiza sonhos, anda com um carro bom. E se você não tomar cuidado, tudo isso não vale nada. Não é motivo de adorar a Deus. Eu não estou pregando para que você adore a Deus pelos seus bens, não é isso. Mas nós precisamos conhecer quem Deus é. Porque mesmo se tiver sobrando, Deus continuará sendo. E o dia que não tiver nada, ainda assim, haverá um fôlego de vida para dizer, Deus é fiel. O grupo de louvor vem para cá. Eu já quero terminar. Você não precisa de nada. Você precisa mudar a sua visão das coisas. Tem alguém que recebe essa palavra? Quero pedir que você feche os seus olhos. E diga isso ao Senhor. Fala, Senhor, me ensina a enxergar com os teus olhos. Eu quero pedir ao Espírito Santo que dê visão a pessoas aqui. Não só visão espiritual, mas uma visão das coisas cotidianas. E que haja um transbordar do Espírito Santo no teu coração. E que você não receba hoje chave de carro, não receba hoje esse tão sonhado documento, você não receba hoje a chave da casa, a resolução de um processo judicial, mas que você saia daqui nesta noite com um coração grato ao Senhor, que você possa dizer, como Daniel disse ao rei, se o Senhor decidir me livrar dos leões, Ele será adorado, mas se os leões me triturarem, Ele continuará sendo adorado, porque eu não adoro a Deus pelo que Ele me oferece, eu adoro a Ele pelo que Ele é. Este Deus é tremendo, Ele é forte, Ele não falha. Creia nesta palavra nessa noite. Não é sobre a jornada, não é sobre o resultado, não é sobre o topo, não é sobre a desgraça, é sobre ter intimidade com Deus. É sobre, talvez, não ter o dinheiro do aluguel para pagar no mês, mas te incomodar mais não ter um tempo de oração com o Senhor. Um crente que deixa passar um dia sem oração e sem leitura da palavra de Deus, ele pode considerar esse dia um dia perdido. Eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém que decide hoje priorizar
não a sua vida na América, não o seu trabalho. Com muito temor no coração eu vou dizer isso, nem mesmo a sua família, muito menos a igreja, o culto, o evento da igreja. Mas eu quero perguntar se tem alguém aqui na noite de hoje que gostaria de assumir e dizer: Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Essa vai ser a minha prioridade. Se essa palavra fala ao seu coração, se coloque de pé. Eu sinto Jesus aqui. Não é sobre os resultados, não é sobre as bênçãos, não é sobre ter ou não ter, é sobre ter intimidade com o Senhor. Eu não quero que você venha à frente, mas aí do seu lugar mesmo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e simbolicamente você quebrasse altares que têm tomado o lugar de Deus. Isso é muito forte, porque às vezes estamos preocupados com os fins dos tempos, preocupados se Jesus vai voltar na mídia ou na pós-tribulação. Às vezes nós estamos preocupados se o Papa que vai assumir o comando da Igreja Católica vai ser o anticristo ou não. Às vezes sentamos na cadeira da nossa religiosidade e dizemos que a igreja A, B ou C, ela é a certa ou ela é errada. Mas enquanto isso, o diabo tem colocado muitos altares no seu coração. Eu quero chamar você com a autoridade do Espírito Santo na noite de hoje, a você quebrar estes altares e dizer: Senhor, o meu coração é teu, a minha adoração é tua. Eu nasci para te adorar, eu nasci para bendizer o teu nome. Senhor, receba a minha adoração. Será que eu encontro 2 ou 3 com esta oração aqui nessa noite? Quebre esses altares em nome de Jesus. Quebre o altar do sucesso no teu coração. Quebre o altar da estética no seu coração. Quebre hoje o altar do controle no teu coração. Quebre hoje o altar da independência no teu coração. Quebre os altares. Estabeleça um altar de adoração ao único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele continua sendo Deus. Senhor, simbolicamente queremos quebrar esses altares, Senhor. Deus, no nosso coração não há espaço para idolatria a nada e nem a ninguém, Senhor. O Espírito Santo de Deus me encoraja a dizer hoje: eu sinto a presença de Jesus aqui. Quebra este altar da dependência, da autorização de um governo neste país. Aprenda que Deus vai te sustentar, o resultado virá. Mas enquanto isso, permaneça com um altar só no seu coração. Eu sinto Jesus aqui. Quebra esses altares hoje em nome de Jesus. Aleluia. Diga isso: Senhor, quebra esses altares que não pertencem ao Senhor. Isso. Coloque a mão no seu coração e repita isso: Senhor, quebra esses altares que não pertencem ao Senhor. Quebra, Senhor, esses altares que tem me afastado da tua presença. Eu sinto a presença de Jesus aqui.